Boa tarde a todos que estão presentes. Uma honra receber vocês aqui na sala para a gente tratar aqui do curso de extensão que está intitulado Diálogo entre Ciência e Fé. Também estamos fazendo a gravação e vamos colocar no canal. E o assunto hoje é um assunto super interessante. Nós vamos tratar das proteínas. Então, vamos dar uma caminhada do conhecimento atual até o primordial. Vamos fazer uma viagem pelo caminho reverso, certo? Por que estudar proteínas? Quem gosta de bioquímica tem essa tabela nas principais literaturas, mostrando a composição de uma bactéria, uma E. coli, e de uma célula de mamífero. Então, vocês podem observar as semelhanças, está estratificado. A água, por exemplo, é 70% numa célula mamífera de um adulto e 70% na E. coli. Mas depois da água, quem vem em maior proporção são as proteínas. Vou usar o laser, né? 15 numa célula de E. coli e 18 numa célula de mamífero. Então, 100 menos 70, 30. 18 dividido por 30... vezes 100, 60%. Ou seja, 60% da nossa composição, assim como dos seres vivos, é 60% de proteína. E vocês entendem que é um assunto importante para nós trabalharmos, tá? Fora de hora, mas caiu. Proteína. Alimentos que têm alto valor proteico são baratos? Não são, são os mais caros, não é? Ciência é uma verdade absoluta? Para muitas pessoas para mim não. Sempre estou descobrindo novas coisas, né? Não sei se vocês lembram, provavelmente não, mas tinha uma verdade científica que o ovo aumentava o colesterol podia formar placa nas artérias, a pessoa podia ter infarto, AVC. A gente ficou muito tempo sem comer ovo frito, ovo cozido e tal. Isso caiu por terra. Hoje em dia é incentivado pelos nutricionistas como um dos alimentos mais saudáveis. E bom que é relativamente barato, né? Dos proteicos seria um dos mais baratos. Mas queijos, carnes, lentilhas, o leite, derivados do leite. Porém, se você pegar lá 100 gramas de carne, você vai ver 20% de proteína, 15%, dependendo. Então existem os whey protein, né? Que são proteínas concentradas. O pessoal que gosta de fazer musculação, né? Vai tudo por aqui, né? Então é importante. Do ponto de vista funcional, é uma diversidade. Isso aqui também não é da época de vocês, mas esse rapaz foi muito popularizado pela propaganda do Bombril, que na época eles vendiam como 1001 utilidades. A gente nem chamava isso aqui de palha de aço, a gente falava assim, vai no supermercado, compre um Bombril. E ele era um cara muito engraçado e as proteínas são muito assim, 1001 utilidades no organismo. Elas fazem catálise, então a maioria da energia de ativação dos processos bioquímicos é alta, as enzimas diminuem essa energia de ativação, podem fazer transporte, como no caso do oxigênio, as hemoglobinas, fazem a regulação genética, motilidade, sistema de defesa, antígeno e anticorpo, ambos são normalmente proteínas. A contração, actina, miosina, pele, colágeno. No final da aula eu vou contar um problema que aconteceu comigo de um acidente de laboratório, onde eu deixei acidentalmente cair 150 ml de ácido sulfúrico concentrado na minha mão esquerda. Hormônio, insulina, por exemplo, produzido pelo pâncreas. Então, assim, elas são 1001 utilidades, né? Agora, o que nós sabemos dessas macromoléculas hoje, ou biomoléculas? Coisas espetaculares. Eu deixei no grupo de WhatsApp vídeos explicativos sobre 4 proteínas fantásticas. Existem inúmeras, mas a primeira delas seriam as acoporinas. Elas são proteínas de membrana, tá? Celular,
E vocês bem sabem que a água no interior da célula, ela é uma água molecular. Mas de fora, a que está correndo no nosso sangue, ela é H3 ou mais, tá? Em sua grande extensão. Só que o H3 ou mais não pode entrar no interior da célula. Então, como que você faz um filtro para filtrar H3 ou mais em H2O? Que seria tirar um próton, um H+. Isso é fácil ou é difícil? Bom, o homem tentou fazer essa água deionizada por séculos. Uns 30, 40 anos atrás começaram a surgir os primeiros deionizadores. No laboratório a gente tem um deionizador. Nem o sódio é fácil tirar. E o sódio é bem maior que um H+, não é? Mas Israel tem tecnologia de tirar, dessalinizar a água. Tem um professor da UFRJ aqui no Brasil que também tem. Um processo de osmose reversa, de peneiramento molecular, coisa muito sofisticada. Mas a célula, desde que é célula, faz isso. E essa aqui é o tetrâmero, tá? Da aquaporina, que é uma classe dessas membranas, e ela faz um duto, como se fosse um canal. Até colei aqui, ó. Sempre vem asparagina, prolina e alanina, repetindo. Esses 3 aminoácidos vêm repetindo. Só que aonde tem lá em cima, ó, a histidina, o duto vai afunilando. Tá vendo que aqui ficou mais estreito? E a asparagina, também ela é carregada ó, positivamente, então ela repulsa os prótons. Então é uma sequência de aminoácidos muito bem estabelecida para você formar um duto, aonde consiga passar apenas H2O. O H3 ou mais fica de fora. Então, gente, é um duto para passar água. Se isso aqui é fácil de fazer, não é, tá? É muito complicado, é muita tecnologia. Nós produzimos energia no nosso organismo através de quem? Da síntese de ATP. Perdão. E quem faz a síntese de ATP é uma enzima chamada ATP sintase. Aqui eu tirei esse slide de uma pós-graduação onde eu sou professor voluntário de bioinsumos. E lá nós trabalhamos essa parte de respiração celular. Então a gente vai explicando a cadeia transportadora de elétrons e depois chega aqui na ATP sintase. É uma nanomáquina, é um nanomotor. E ela funciona com diferentes diferentes gradientes de próton. Então ela tem uma membrana fosfolipídica. E aliás, é por isso que você tem um duto, né? E se você lembrar, o fosfolipídio é apolar, mas como a água passa? A água é polar. Então a aquaporina, por exemplo, é um duto. Fantástico para que isso ocorra. Agora aqui, ó, pela essa diferença de gradiente, o próton vai entrando nessas cavidades e vai passando para o interior. Tá? Na mitocôndria isso acontece. E faz o motor rodar. Simplesmente ele vai rodando. Depois que entra 3, uma adenosina fosfato encontra um fosfato inorgânico e gera o ATP, que é a moeda de energia para nós respirarmos, fazermos todas as nossas atividades, né? Até quem está lá na academia também toma lá creatina. Quem está tomando aí? Não é só o whey protein, também tem a creatina, para você ter mais energia, não é? Enfim, produzir menos ácido lático, então vem aquelas dores no dia posterior e você já desanima, né? Já pisa no freio. E a tendência, o certo não é isso. O certo é pelo menos 3 vezes por semana, né, Larissa? Bom, eu estou tentando. Hoje eu vou à noite. Iguala o gradiente, então pararia a propulsão. Só que a cadeia respiratória de elétrons, ela sempre mantém esse gradiente. Então a célula sempre vai produzir ATP através dessa enzima, dessa nanomáquina. Processo complicadíssimo. Citocromo, uma série de transportadores de elétrons, NAD, FAD. Eu vou falar isso aqui lá na pós-graduação, acho que é a prova mais difícil. O pessoal fala, né, tem mais agrônomo lá, o pessoal fica assim, maluquinho da cabeça. Coisa de profissional. Não tem nada de simples aqui. Cinesinas.
Dentro da célula tem proteínas que são responsáveis por transportar componentes celulares. Então aqui tem uma vesícula lipídica e no interior dela tem materiais que estão sendo transportados no interior. A cinesina, ela é como se ela caminhasse em cima de um microtubo, tá? E transportando isso que é necessário para a síntese. Então, assim, é uma animação que não está longe da realidade. Basicamente, ela faz isso aí. Pouquíssimos nanômetros, tá? Cavidades específicas, reações específicas, alta complexidade molecular. E parece uma pessoinha, né? Fazendo um transporte macroscópico, mas gente, é uma proteína chamada de cinesina. Fantástico ou não? A pergunta é se a evolução seria capaz de fazer essas coisas. Falamos atrás sobre o flagelo bacteriano. Então, se pegar lá uma E. coli da vida, ela tem alguns flagelos. Então, ele tem essa cotoveleira aqui, né, que faz esse ângulo quase de 90 graus. É um complexo com muitas proteínas. Ele tem um estator. Embaixo aqui da membrana, ela tem partes parecidas com motor de alta eficiência. Porém, ela rotaciona em torno de 100 mil vezes por minuto. Então, é um motor de 100 mil RPMs. Ele para, dá ré, tem marchas, tem um gabarito proteico que vai colocando as proteínas na ordem certa. Se o gabarito falhar, falha todo o processo, aí não tem motilidade numa simples bactéria. Tá? E aqui, por exemplo, tem acima de 20 proteínas que só são encontradas no flagelo bacteriano. Então, a ideia que nós falamos na aula passada do complexo, da complexidade irredutível ou isso está lá desde o início, é montado simultaneamente, ou pelo menos no seu momento adequado, ou uma única pecinha, porque aqui são dezenas de pecinhas montadas, poderia atrapalhar a funcionalidade e a bactéria, por exemplo, não conseguiria se locomover. Então, é uma nanomáquina muito impressionante. Aqui está uma microscopia, tá? Muito semelhante mesmo, e é um motor, gente, de um flagelo de uma única bactéria. Se você pegar os motores mais sofisticados, né, que o homem consegue construir, tanto para automobilismo, navios, coisas sofisticadas em nanoescala, nada chega nem perto disso aqui. Mas assim, o Darwin disse, se ele não pudesse demonstrar que existia um órgão, qualquer órgão complexo que não pudesse, vamos lá, repetindo, se pudesse ser demonstrado que existia qualquer órgão complexo que não pudesse ter sido formado por numerosas sucessivas e leves modificações, minha teoria fracassaria totalmente. O Michael Behe usou o flagelo inicialmente para dizer que Darwin estava errado, tá? Que isso aqui é improvável. E aí os evolucionistas sempre vêm defendendo o outro parte. Não, mas é porque essas peças existiam em outras partes de outros sistemas biológicos, então a natureza aleatoriamente foi montando essas partes para que isso tivesse função. Então não é que as peças estavam lá desde o início, elas estavam em outros lugares, mas a coopção ou cooptação foi alocando isso no flagelo e montou o flagelo. E aí o pessoal do TDI ou os criacionistas, eles são muito irônicos, né? Aí eu não sei se vocês lembram do MacGyver. Mas o MacGyver, ele era meu estilo de vida. Eu queria ser um cientista desde criança. Eu misturava as coisas, eu observava as coisas no quintal do meu pai. Eu dava trabalho para minha mãe, misturando as coisas, né? Tentando fazer reações. Desde criança, eu ficava num quadro, tentando ensinar para os meus
coleguinhas, eu tinha um perfil disso e quando eu vi o MacGyver, eu falei assim, gente, eu quero ser esse MacGyver. Porque ele pegava lá um clipezinho, um chicletinho, um fósforo e fazia as coisas acontecerem milagrosamente, né? O pessoal falou, essa teoria da corrupção, para explicar isso aí é mais ou menos acreditar no MacGyver. E quando a gente é criança, a gente acredita, mas aí depois a gente cresce, faz graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e a gente vê que no laboratório as coisas não são fáceis assim, né? Então era ficção, talvez como seja a evolução. Uma ficção. Por quê? Porque é complicado demais para não ser planejado. Célula. Darwin achava que a célula era uma gelatina com uma membrana. Olha o que é a célula. A célula é cheia de processos interligados, nanomáquinas, nanoprocessos, codificados. Como você produz proteína? Agora que nós vamos entrar nisso aqui. Como eu faço proteína hoje, como cientista? Se vocês terem ideia, no seminário da pós-graduação, na semana passada, uma aluna sintetiza peptídeos, que são fragmentos de proteínas. Sabe quantos dias que ela demorou para fazer um de 16 resíduos de aminoácidos? 30. Giovana, 30 dias para ligar 16 aminoácidos um no outro e ter um peptídeo. A menor proteína tem 150 resíduos de aminoácidos. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje, com toda a ciência e tecnologia que nós temos hoje. Por quê? Porque tem processo de transcrição dentro do núcleo. Você tem a formação de RNA mensageiros, pois eles são editados e viram os RNAs transportadores para mudar o grupo ácido de um aminoácido em um grupo éster. Você tem como se fossem mãozinhas que vão lá e pegam esses dois RNA-T com essas dois aminoácidos modificados e vão ligando. Na ordem certa, na sequência certa, no tempo certo, para formar uma proteína, que não é só ligar aminoácido aleatório, ela tem que ter uma forma, não é? As estruturas da proteína, primária, secundária, terciária e quaternária. Quem não fez bioquímica vai ver isso lá com o professor Silas. Então, é uma fábrica frenética, não é tipo devagarzinho, não. Quantas proteínas estão sendo sintetizadas no nosso organismo durante essa palestra? É algo espetacular, fora de série, tá? Fantástico. Na ciência, não fizemos como cientistas uma única célula, um único ser vivo, porém nós imitamos eles, né? Isso aqui é um trabalho que eu fiz em 2012, na verdade eu fui integrante de um grande projeto que desenvolvia sensores para identificar algumas bactérias. Então, dependendo das bactérias, a gente não trabalha, porque são patogênicas e tal. E. coli nem tanto, né? Se bem, mas tem algumas que são muito patogênicas, então você imita um pedaço da membrana dela. Você tem uma técnica, né, chamada phage display, que começa pelo biopanning. Você tem uma biblioteca, você vai amplificando, fazendo reações específicas, depois você faz o sequenciamento por bioinformática, depois você faz um imunoensaio de ELISA para ver, depois faz assim, reagir, aí você chega num peptídeo, 16, 20 e poucos aminoácidos que imitam uma parede celular de uma bactéria inteira. Você pode usar esse peptídeo, colocar num sensor para identificar um micro-organismo, porque vai reconhecer, tá? A gente chama isso de mimetizar, imitar. E o ser humano faz isso muito bem, não é? A osmose reversa está lá tentando imitar os deionizadores, tentando imitar a aquaporina. Se você pegar os filtros que nós utilizamos hoje, tem o filtro de barro, tem aqueles filtros que tem mais camadas, sem fazer propaganda, mas já fazendo, aqueles purificadores Europa, tem carvão e tal. Se você olhar o extrato do solo, a água poluída na superfície do solo, chega lá no lençol freático, o quê?
sem contaminação química e sem contaminação biológica. O homem olhou o extrato do solo para criar o filtro. Nós imitamos muitas coisas, mas criar ou foi a evolução ou foi o design inteligente, que para nós cristãos é Deus, tá? Olha aí, então a gente publicou o trabalho, tá? Tem a conformação da proteína, os motivos antigênicos, e funcionou muito bem para identificar uma bactéria que dá no gado, chamada, a doença é anaplasmose bovina. A bactéria chama Anaplasma marginale. Nós pegamos soros sanguíneos de bois do Rio Grande do Sul que estavam com essa bactéria, um pool de soros, controle positivo, e um pool de soros de animais que estavam saudáveis. E fizemos a identificação do sensor. E veja bem, esse A e B é a linha de background e o controle negativo. O C é o controle positivo. A corrente de transferência diminuiu sensivelmente. São muitos microamperes de diferença. E também caracterizamos isso por espectroscopia de impedância eletroquímica. Né? Nunca fazer só uma técnica. A gente faz duas ifenizadas, porque aí você evita que aconteça resultado falso positivo, né? Porque você vai dar um diagnóstico. Nesse caso aqui de animal, não é que não seja importante, é importante, mas e quando você vai falar de ser humano? Aqui foi um trabalho que nós fizemos, para fazer identificação de proteínas. Quando uma proteína encontra outra proteína, normalmente a gente não consegue enxergar isso do ponto de vista eletroquímico, porque as proteínas, os aminoácidos das proteínas, nem sofrem processo de oxidação e nem redução. Então você tem que colocar um indicador. E nós encontramos uma molécula derivada da dipirona que intercala no reconhecimento de proteína e você pega o sinal. E tudo acontece nessa gotinha. Todas as reações acontecem nessa gotinha num eletrodo descartável de ouro. Descartável de ouro, ouro é caro, né? Mas é assim. Tem alguns na minha sala e a gente trabalha com esse material. Aí uma aluna que eu orientei de doutorado, ela conseguiu fazer o diagnóstico de leishmaniose cutânea e visceral, que é um problema aqui do norte de Minas, hanseníase, né, que é antigamente chamado de lepra, e estrongiloidise, e funcionou para todos esses diagnósticos. Imitamos, mas será sintetizar, gente? Olha aí. Está aqui, a estrutura e a definição de proteína. São monômeros de aminoácidos que são unidos por ligações peptídicas. Está aí no livro do Leninger. Graus de liberdade, estruturas. Eu nunca fiz síntese de peptídeo, mas uma amiga aqui do Instituto, professora também de Química Orgânica, faz. Carla Guzmão, o doutorado dela foi fazer peptídeos. Então, eu fui conversar com ela, falei, Carla, como se faz? Ela falou, alguns foram isolados dessas rãs e eles têm atividade antimicrobiana. E ela falou, nós isolamos e queríamos fazer alguns de 20 e poucos resíduos de aminoácidos. Falei, e é fácil? Ela falou, não, muito difícil. Eu falei, como você faz? Ela falou, essa técnica aqui, eu faço em resina. Então ela coloca um aminoácido, depois modifica o aminoácido na resina, acopla o outro aminoácido, protege para não reagir fora do lugar, porque a molécula tem cadeia lateral. Depois desprotege, depois lixivia, depois liga o outro um a um. A aluna hoje, isso aqui ela já fez tem um tempo. Ela publicou nessa revista no doutorado dela, mas está demorando 30 dias para fazer um peptídeo de 20 aminoácidos. Hoje em dia, tá? Muito técnico, muito científico, muito metódico, muito lento, com muita lógica, com muita ciência para fazer um peptídeo de 20 aminoácidos. Quais são os problemas? Os problemas são vários. Tem os alunos de Química Orgânica e 4, Tecnológica 4, na verdade. Vou ter prova amanhã. Derivados de ácido carboxílico. O pessoal está aí preocupadíssimo. Ácido carboxílico e seus derivados.
Par de elétrons do nitrogênio pode atacar o carbono positivo, mas a hidroxila não sai e o carbono não pode fazer 5 ligações. Então, tenho que transformar essa hidroxila num bom grupo de saída. A célula faz isso com os ribossomos, mas os ribossomos são formados de proteína. Quem veio primeiro, os ribossomos ou a proteína? É aquela história lá do ovo ou da galinha. Ou estava o ribossomo e as proteínas lá no início, ou então nada feito. Quem estava lá primeiro, o ovo ou a galinha? Ambos. Ou então, esquece. A energia de ativação é alta. O delta G é positivo. Que significa o que do ponto de vista físico-químico? Isso não é espontâneo. Então, Gibbs foi um gênio que equacionou as variações de entalpia, ΔH, mais as variações de entropia numa dada temperatura. Se o ΔG é negativo, a reação é espontânea. Se ele é positivo, não é espontânea. Reação entre dois aminoácidos não é espontânea. Barreira energética. Se pegar lá no frasquinho no laboratório e misturar aminoácidos lá, pode deixar passar bilhões de anos, vai continuar aminoácido separado. Pode degradar e tal, mas formar proteína não forma não. Óptico. Existem os enantiômeros, que desviam a luz plana polarizada ou para a esquerda ou para a direita, que a gente chama de levogiro ou destrogiro. Bom, se eu estou lá fazendo uma reação do tipo SN2, vai inverter a configuração. Se for do SN1, ou você vai atacar por cima ou vai atacar por baixo. Ou ele vai virar R ou ele vai virar S. Se a natureza é aleatória, eu tenho que colocar estatística na história. Aí qual que é a chance de formar R e de formar S? 50%. É a moeda, não é? Estava brincando com um aluno ali de fora agora, que a minha mãe jogou a moeda para me saber se eu faria química ou física. Aí saiu cara e eu fiz química. Eu tive quase assim, uma chance de 50% de ser físico hoje em dia. Mas na proteína tem pureza. Só tem levogiro. Não tem D. Todos são L. Uai, então não é um processo natural? Agora, e a chance disso se ligar, como por exemplo numa insulina, que é um hormônio lá produzido pela célula, não é? Desculpa, produzido pelo pâncreas, que abre a portinha da célula para entrar glicose. A insulina é uma proteína de 150 aminoácidos, um pouco mais. Gente, o Douglas Axe calculou, esgota todas as possibilidades do universo, uma única proteína ser produzida de maneira aleatória. Ou seja, não dá. Olha aí, como então que isso começou? Porque se 60% de nós seres humanos são proteínas, qual que é a nossa origem? Relacionar a origem das proteínas é relacionar a vida do ser humano, sim ou não? A origem da vida do ser humano. Ou a origem de vida na Terra. Alguém fez Enem? Ontem? Ninguém quer mais saber de prova do Enem, né? Agora só quer saber de prova de graduação, prova de mestrado, prova de doutorado. Mas eu tenho um filho de 16 anos que ficou lá da 1h30 até das 13h30 às 18h30 fazendo prova. Né? Se caiu alguma questão lá das ciências naturais sobre a origem da vida, tem mais de 300 teorias para ele estudar. Sério! Você digita lá principais teorias e sai essas aqui. Tá? No início era o criacionismo. Os seres vivos eram criados por Deus, muito dependendo daquela história que era, tipo, grudado, era ligado à religião com a fé, certo? Tinha o fixismo, não tem evolução nos seres vivos criados por Deus, nascem e morrem da mesma forma. Bom, a gente sabe que isso não é verdade, que existem variações dentro da mesma família, né? As espécies originais não têm transição.
isso aqui está certo. Tipo, o peixe vai ser sempre peixe, ele não vai virar réptil, o réptil não vai virar ave. Mas dentro do réptil, dentro da família dos répteis, existem muitas variações. E aí o fixismo não concordava com isso. Finalismo, a forma planejada por Deus dos seres vivos possui uma finalidade. Isso aqui é um grande percalço, é uma grande pedra no sapato da evolução. O finalismo, ou seja, tudo que está disponível tem uma finalidade e um propósito. A evolução descarta isso. Por quê? Porque a evolução não foi guiada, ela foi aleatória, ela é desproposital e nós somos frutos de uma grande loteria. Nós tivemos sorte de existir. Agora o finalismo não, tem uma finalidade. Bom, veio a abiogênese, a ruptura da religião com a ciência. A biogênese, mais ou menos na mesma época. Os seres vivos são formados a partir de matéria inanimada. As pedras geram sapos, os celeiros, os cereais geram ratos, e aí vai. A matéria pode se transformar em ser vivo. A pedra, a rocha, a água inorgânica, isso pode virar ser vivo. A biogênese, tá? Bom, hoje a gente sabe que isso é uma loucura, mas era o que o pessoal acreditava. Até vir a biogênese. A abiogênese não é lei. Agora a biogênese é lei. E o que ela diz? Vida provém de vida. Todo ser vivo é originado de outro ser vivo através da reprodução. Células se reproduzem. Meiose, mitose, certo? Mas aí então quem seria o primeiro ser do universo? A primeira proteína. Vamos tentar chegar lá na primeira proteína. Spallanzani, Red e Pasteur fizeram experimentos com esterilização, com pasteurização. E eles perceberam, por exemplo, que a contaminação de carne era nos frascos abertos, então que tinham micro-organismos nas moscas, que o aquecimento promovia pasteurização ou esterilização. Pasteur fez um experimento interessante com esse tubo nu, e ele foi e eles bateram um martelo na biogênese. Então, ferveu frascos com gargalo curvo, pescoço de cisne, e os micro-organismos desapareciam após fervura, mas quando o gargalo era quebrado, contaminava e surgiam novamente. Louis Pasteur, tem um laboratório na França hoje que leva o nome dele. Vai para lá, Belinha. É um centro de pesquisa. E daí tem a hipótese antrófica, a hipótese heterotrófica, ou seja, como é que era a produção de alimentos, conseguia sintetizar o seu próprio alimento ou precisava consumir. E aí, para responder essa pergunta do primeiro ser do universo, então tinha que ter as primeiras biomoléculas, proteínas, nucleotídeos, não é? Nós precisamos de muitas coisas, vitaminas, a vida precisa de muitos componentes. E aí a gente está dando foco nas proteínas e o experimento Stanley Miller é que é o tchan. Na atmosfera inicial tinha água, gás hidrogênio muito pouco, né? Amônio, CO2, metano, nitrogênio, H2S, gás sulfídrico. Veio a descarga elétrica, pá! Formou os primeiros aminoácidos. Aí formou os primeiros aminoácidos com a descarga elétrica. Gente, e aí esses aminoácidos foram se ligando sem propósito até formar as proteínas mais simples, tipo essa de 150 aminoácidos. E aí a partir das proteínas foram surgindo as outras biomoléculas. E o pessoal vai fazer o experimento, né? A Unicamp fez esse experimento há uns 10 anos atrás. Colocou todas as condições iniciais de gases, deu a descarga elétrica e depois fez a análise da espectrometria de massa do material formado. Sabe o que formou? 85% de alcatrão. Sabe o que é o alcatrão? Aqueles hidrocarbonetos complexos, né? O veneno que tem no cigarro, por exemplo.
que é um veneno, né? Puxa vida! E as reações também tinham problemas no equilíbrio, porque os aminoácidos podiam formar, enfim, depois se decompor, por causa da alta tensão de uma descarga elétrica. Então era um problema muito grande. E a ponto do Stanley Miller, num auditório para 10 mil pessoas, assumir que a origem da vida química jamais poderia acontecer. Então, espremendo as 300 ou todas aquelas que estão no slide passado, você fica com isso. Ou foi a evolução responsável, né, os processos evolucionistas responsáveis pelo início da vida, ou foi o criacionismo, que é um pouquinho diferente do design inteligente, porque o criacionismo, principalmente o bíblico, ele vai assumir a existência de um criador. Então o criador fez tudo com finalidade e com propósito. E assumir isso não é uma coisa que todo mundo quer fazer, porque se eu assumir isso, eu tenho que assumir outros pontos. Isso implica em outras questões. Por exemplo, que existe céu e existe inferno. Então, assim, o evolucionismo está muito ligado com o ateísmo. Porque se você não quer que a sua consciência pense nisso, é melhor você entender que as proteínas surgiram de maneira aleatória e desproposital. Agora, com a ciência que nós temos hoje, nós sabemos que isso é impossível. Então, nós precisamos admitir que tem uma mente inteligente, ou para lá de inteligente, que fez? Sim! Se nós somos seres inteligentes e ainda não conseguimos fazer uma, porque é difícil. Como surgiu? Então, assim, no primórdio você entende que as proteínas poderiam ter surgido de processos evolutivos ou foram produzidas por uma mente para lá de inteligente? Eu sou auditor interno, eu fiz 2 cursos. Sempre que eu trabalhei em empresas, eu gostava de verificar experimentos com padrões, com procedimentos, procurando evidência objetiva para achar se estava conforme ou não conforme o produto ou o processo. Fazendo análise, contas, usando inteligência, né? Contra-evidências são fatos. Você vai dizer o quê? E nós temos hoje uma inteligência artificial, mas que ela é alimentada por pessoas inteligentes. Somos nós que alimentamos, certo? Quem usa aí? O ChatGPT. Estou pensando em usar amanhã. Dependendo do editor de uma revista me pedir alguma coisa, eu vou pedir ela para fazer para mim, porque eu estou sem tempo. Mas aí eu coloco lá no artigo que foi utilizada a ferramenta de inteligência artificial. Eu não vou fazer. Vai demorar muito e eu acho que não é necessário estar lá no paper, entendeu? Uma inteligência artificial poderia ter feito isso? Óbvio que não. Né? Quando você olha isso aqui, ó, cerrado, cachoeira com S, né? Talhado. Parece que foi planejado com uma finalidade, não foi? Tem como se sentir mal num lugar desse? O professor Ricardo gosta de geologia, é um mini canyonzinho. O professor Leonardo Prestes mora em um dos 2 lugares, não sei se aqui ou aqui. Ficar ali, né, olhando aquela paisagem, as cores, a forma, é muito perfeito, é muito maravilhoso. A minha resposta pessoal, vocês que estão assistindo aqui presencialmente e vocês que estão no canal, é que vão decidir, mas a minha resposta é que a química, a biologia, a bioquímica e todas as demais ciências naturais e suas leis não seriam capazes de sintetizar uma única proteína. Não seriam. Mas o universo, a vida e o ser humano são obras de um design inteligente, que para mim, que sou criacionista, é o Deus criador da Bíblia. O que fez os céus, a terra e o mar. Ele fez todas essas coisas. E fez também o ser humano, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Porém, a gente pode se machucar, certo?
uma universidade aí, que eu não posso falar o nome nem quem são as pessoas envolvidas, um professor ficou muito irritado com o outro. Na verdade, era uma outra. Ela pegou um vidro de ácido sulfúrico concentrado e jogou na pessoa, num momento de raiva. E esse rapaz, por exemplo, teve um acidente com ácido sulfúrico. Se você deixar cair a solução de bateria na sua calça, seu avô trabalha lá com a bateria de um chumbo, o eletrólito lá é ácido sulfúrico. É 33% da concentração. Caiu no algodão, faz um furinho. Eu fui supervisor de um laboratório na indústria que o rapaz deixou cair ácido perclórico no chão, uma garrafa de 2 litros. Era pesado. Assim. Aí ele foi tentar esconder de mim, pegou um pano de algodão e foi lá tentar, né, fazer um processo de absorção igual água. A hora que ele encostou no ácido, o ácido carbonizou. Aí ele falou, opa, tive que chamar uma engenheira de segurança, descobrir o procedimento para tirar aquilo do chão, porque não podia jogar no esgoto. 1 ml já faz um arraso no pH de um rio, se imagina 2 litros de um ácido forte. Aí a gente descobriu que tinha que colocar areia, porque o ácido dissolvia na areia, levar para um local adequado, depois neutralizar lá, para dispor no meio ambiente. Minha cunhada deixou cair um pouquinho assim, ó, no jaleco. A hora que ela chegou em casa, até hoje ela tem uma mancha de ácido nítrico. E eu vou contar o que eu vou contar daqui para frente, nesses minutos que me restam. A ciência não explica, mas a fé explica. Mais para frente eu vou falar um pouco do meu mestrado. E para fazer esse mestrado eu utilizava um eletrodo de óxido de estanho dopado com flúor. Era um vidrinho, uma superfície vítrea e uma camada de poucos nanômetros desse óxido, que é um material inorgânico. Para eu poder fazer um polímero na sua superfície, eu fazia uma limpeza com com álcool, com acetona e com água, nessa sequência. Só que eu fiz muitos polímeros, infinidade de polímeros. É difícil fazer mestrado. Mas alguns de vocês vão fazer, certo? E depois vão fazer o doutorado, e depois vão estar aí no futuro das nossas universidades. Só que o que eu deveria usar? Um dispositivo de segurança. Eu tinha que pegar uma pinça, adicionar isso com cuidado, e eu já estava no momento da hora de almoço que eu estava com a agenda apertada. Então eu peguei esse eletrodo com a mão e tinha muita conversa dentro do laboratório, e eu acabei ficando distraído. E laboratório é lugar de trabalhar em concentração elevada. Eu já contratei muitas pessoas para trabalhar em laboratório, eu já tive que demitir muitas. Porque não é um lugar de brincar, não é um lugar de... É um lugar que precisa ter perfil, mas é porque é um lugar perigoso, não é? De fato é isso, é segurança. E tinha um frasco de etanol e um frasco de ácido sulfúrico 99% ao lado. E quando eu fui fazer a lavagem, eu peguei o ácido sulfúrico e verti em cima do eletrodo. Gente, quando o ácido sulfúrico bateu no eletrodo e bateu na minha mão, eu não senti molhabilidade. Porque quando você joga água, acetona e o álcool, você vê molhando a sua superfície. Não molhou. Aí a hora que eu virei o frasco, eu já estava desconfiado, porque a densidade dele é 2, quase, né? 1,84. Então, 1 litro dá quase 2 quilos e o álcool é bem mais tranquilo, é 0,79 gramas por centímetro cubo. Então eu virei e falei, ácido sulfúrico 99% deve ter caído aproximadamente 150 ml na minha mão. Porque a hora que você vira, apesar do diâmetro ser pequeno, da boca do frasco, a densidade é alta, então cai um volume violento. E eu olhei na minha mão e pensei, o quê? Estou perdido. Se 33% no algodão faz um furinho, 99% no colágeno, que é uma proteína, vai fazer um arraso. A pele é o maior órgão do corpo humano, é formada maciçamente de colágeno, é uma proteína
estável, mas ela é hidrolisada rapidamente na presença do ácido sulfúrico nessa concentração. E depois, como ele é higroscópico, ele vai absorver a água. E nós somos formados, como é que é o primeiro slide lá? 70% de água. Então ele vai atrás da água com violência. A reação é exotérmica, ele vai esquentando e carbonizando tudo. Inclusive os nervos, os tecidos, iriam ficar os ossos. Gente, esse rapaz machucou superficial. É sério, já fez esse estrago. Tem uma pessoa que trabalhou na JBS que machucou com ácido sulfúrico em grande proporção. Eu conversei com o engenheiro de segurança. Ele disse que essa pessoa, toda vez que ele visita ela, fala: era muito melhor ter morrido do que ficado nessa condição. Não regenera, partes do corpo aberta, exposta. O ambiente tem que ser climatizado, é uma vida difícil, é completamente difícil. E tudo isso passou na minha mente e eu peguei e falei assim, bom, se eu neutralizar, tipo, botar uma base forte aqui em cima, não vai adiantar, porque a reação ácido-base também é exotérmica, vai também detonar a mão toda. Se colocar na água, vai ionizar de todo jeito, ioniza, a quantidade de íons H+, é muito alta, eu vou me machucar demais. Eu falei para o médico, eu contei isso para o médico uma vez na casa da minha irmã, ele falou assim, a hora que eu comecei a contar para ele, ele ficou olhando a minha mão até o final, como se dissesse assim, eu já atendi muitas pessoas com isso em pronto-socorro. E aí eu contei para ele, né, o que eu fiz. Eu peguei, abri a torneira e caiu um pouco de água, saiu ar, a tubulação estava com ar, depois começou a sair água, eu fui e coloquei a minha mão lá de baixo e deixei. Só que quando eu fui olhar minha mão, o volume dela tinha aumentado. E rapidamente eu peguei, tirei a aliança, coloquei assim na bancada e não falei nada com ninguém, o pessoal continuou conversando dentro do laboratório. Eu não quis causar alarde, fiquei quietinho na pia e a minha mão foi aumentando de volume, aumentando de volume. Vocês já conheceram pessoas que têm elefantíase? Já viram aquelas tromboses que vai... Quando eu peguei, quem já colocou provolone na churrasqueira? Provolone é aquele queijo maravilhoso de gostoso. E vai começando a dissolver. Queijo derretido, a minha mão ficou com um aspecto plasticizado. E o que aconteceu? Ela aumentou pelo menos quase 2 vezes em relação a essa. E eu fiquei olhando aquilo assim e pensei assim, gente, o que será de mim? Quando, Túlio, você na sua mente pensa que vai dar errado, o que acontece? Dá errado. Eu olhei lá no fundo assim, ó, do laboratório e me vi aplicando prova na universidade particular que eu trabalhava à noite, sem a mão esquerda. E parece que as coisas pioravam quando eu pensava assim, de repente, professor Ricardo, eu pensei assim, posso fazer uma oração em secreto, eu vou orar. E eu peguei e comecei a orar a Deus. E na hora eu pedi, falei que Deus também alcance o meu pastor e alcance aquelas pessoas que me amam para elas me colocarem diante de Deus. E eu escutei uma voz maravilhosa falando assim comigo. Pode confiar em mim, porque nesse momento você não tem pecado diante de mim. Sabe o que significa isso? O que significa isso? Você pode olhar e falar assim, é antibíblico. Porque o apóstolo João disse que aquele que não peca faz Jesus mentiroso. Só que veja bem que quando você fica pedindo perdão a Deus em todos os momentos da sua vida, você é perdoado todos os momentos da sua vida. E aquela manhã antes de ir para o laboratório era o momento que eu tinha orado, falado com Deus. Deus falou para mim que eu não tinha nenhum pecado diante dele naquele momento. Aí eu pensei em Daniel.
assim, Daniel é um homem que não tinha pecado. Os leões não fizeram nada com ele na cova. Pensei em Sadraque, Mesaque e Abednego, que na fornalha ardente, aquecida 7 vezes por Nabucodonosor, não fizeram efeito na pele dele. Se o fogo não queimou aquele pessoal, se os leões não atingiram Daniel, assim, o ácido também não vai me fazer mal nenhum. Quando eu tinha esse pensamento de fé, eu sentia que os processos retrocediam. E eu fiquei nessa guerra mental, que na verdade é uma guerra espiritual, por mais ou menos 15 minutos. Depois, a fé prevaleceu sobre a natureza carnal, porque o pensamento científico e natural era de destruição. E eu chamei um colega de doutorado chamado Lucas, falei, Lucas, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou assim, nossa, aí fez uma solução de carbonato de sódio, eu coloquei a mão dentro e doeu muito. Tirei, fui na água, carbonato de sódio depois, água de novo, fiz isso umas 10 vezes. E por fim, a gente olhou, tinha assim alguns riscos escorridos. Ele olhou e falou assim, onde tem esses riscos aí vai soltar a pele, isso é normal. Aí eu pensei assim, gente, o que eu vi aqui soltar um pedacinho da pele, eu já estou no lucro. Porque nem era num lugar, né, muito exposto, porque no caso dele foi no rosto, olha só, das pessoas que foram no rosto. Que difícil. Mas saí correndo e fiz tudo que eu tinha que fazer na hora do almoço, 2 horas eu estava diante de um MEV, microscópio eletrônico de varredura, dentro da engenharia química. Quando eu entrei na sala, eu me lembrei do que tinha acontecido. A hora que eu olhei na minha mão, não tinha nada, nem os riscos. Sei explicar? Não sei. Porque como químico eu conheço o colágeno, eu sei as reações que tinham que acontecer de hidrólise ácida no colágeno. Mas fui para um monte orar. Não sei se vocês gostam de orar, mas é bom orar. E é bom orar também no monte. Jesus orava no monte. Então eu ajoelhei e fui orar. E como uma criança eu perguntei para Deus, como químico. Falei, Senhor, o que aconteceu? Que as reações foram interrompidas. E eu ia fazer uma pergunta longa. Mas antes de terminar, o Espírito Santo respondeu que eu não seria capaz de entender. E ele disse, milagre não se explica, deve-se glorificar. E trouxe um hino do conjunto 4x1 que chama 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que o amor de Deus era assim tão grande? Então, perceba que cientificamente, às vezes você fica limitado. Pode acontecer alguma situação na sua vida que você não vai achar consolo, conforto ou como contorná-la de maneira científica. E nesse momento você precisa acionar a fé. E quando você aciona a fé em Jesus, que é onipotente, que tem todo o poder e que é Deus, se você tiver uma vida de comunhão com Ele, em santidade, em pureza, em oração, se você tiver uma vida de adoração, nenhum mal te sucederá. E a Bíblia diz, quando Jesus disse aos seus discípulos, pegarão em serpentes, se tomarem alguma coisa venenosa, contra vocês não terá efeito algum. O apóstolo Paulo foi picado por uma víbora na ilha de Malta. O pessoal, os bárbaros da época olharam e falaram assim, está morto. Mas esse homem continuou conversando e o pessoal disse, mas esse homem é uma espécie de Deus. Aí ele aproveitou para explicar que ele não era Deus, mas que ele servia a Deus. E o Deus que Paulo servia era Jesus Cristo. Então Paulo explicou que Jesus veio como Deus, mas em forma de homem, fez sinais, prodígios e maravilhas que só Deus poderiam fazer, mas que era necessário um sacrifício para a remissão dos pecados daqueles que crescem
e que Cristo venceu a morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo nos céus hoje, intercedendo por aqueles que confiam nele aqui na terra. Então, baseado nisso e mediante essa reflexão, nós podemos perceber o que está escrito em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, Ele pode todas as coisas, inclusive te livrar do mal que a ciência é incapaz. A ciência é incapaz de livrar um pecador do inferno, mas a fé em Cristo Jesus te imuniza contra o inferno. Jesus é a porta das ovelhas, é o caminho estreito. Ele é a verdade e a vida. Quem desejar voltar para o céu, consegue isso na pessoa santa e bendita de Cristo Jesus. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, nem por ácido sulfúrico, nem por fogo, nem por mordida de leão. Não pereça, nem no inferno, que é imaterial, não pereça. Quem crer em Jesus não vai perecer, mas sim vai receber a vida eterna. Deus abençoe vocês que estão aqui presentes, Deus abençoe vocês que estão no canal. Excelente semana, um abraço.